Graça e paz, comunidade, boa noite, irmãos e irmãs. É sempre com... Alô, comunidade! Paz. É sempre com temor e algum tremor que nós subimos essa plataforma, na certeza de que a palavra de Deus ela é viva e ela pode alinhar os nossos propósitos imediatistas, egoístas, mesquinhos, aos propósitos eternos do Senhor nosso Deus. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, se você a trouxe, no livro de São Lucas, o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 4, a partir do verso número 14. Lucas 4, 14. Se a gente puder inverter, Marcelo, deixar a lateral ligada e a central apagada, aí o pessoal consegue. Isso, obrigado, querido. Lucas capítulo 4, a partir do verso número 14. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de compartilhar algumas verdades desse texto, coisas que Deus trouxe ao meu coração no decorrer dessa semana. Nós vamos ler na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão que você a trouxe aí. São Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sai de um tempo de jejum no deserto, tentado por Satanás, e ele agora volta para a sua cidade, para o meio do seu povo, para rever a sua família. E diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu toda aquela região, e ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, sendo querido por todos. Todos gostavam de Jesus. E ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. Ele voltou para casa, e num sábado ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus ia ao templo, e Jesus lia a Bíblia, lia a palavra do Senhor. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, para trazer boas notícias aos pobres, e Ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista àqueles que estão cegos, e pôr em liberdade todos os oprimidos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos seus lábios. E alguém perguntou: não é esse o filho do Zé? Então Jesus diz: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça aqui também, no meio do seu povo, na sua terra, na sua família. Então Jesus prosseguiu: de fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Haviam também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira, de ódio, e levantando-se expulsaram Jesus da cidade e o levaram ao alto de um monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá eles pudessem empurrar Jesus. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Todos nós nessa noite, querido, independente da nossa personalidade, da nossa história, nós temos uma
necessidade de ser aceito, de sermos notados e de sermos amados. Talvez por isso as redes sociais façam tanto sucesso. Lá nós somos notados, somos curtidos, somos compartilhados, nós postamos a nossa versão mais bem-sucedida que podemos. Mas o fato é que nós temos muita dificuldade de lidar com a rejeição. Esses dias, num encontro de formação, alguém disse: olha, agora nós temos que fazer um trabalho de grupo. E eu virei para as pessoas que estavam à minha volta e falei assim: posso fazer com vocês? E eu percebi que houve um silêncio. E alguém disse: não, é que a gente já tem o nosso grupinho aqui fechado. E eu disse: não, tudo bem, tudo bem. Mas no fundo do meu coração eu falava assim: ah, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. No último futebol de segunda que nós temos, o pessoal começou a formar o time, e eu fiquei lá aquecendo, e comecei a ver todo mundo sendo chamado, e eu fiquei por último, irmãos, na escolha do futebol. Eu falei assim: também não quero mais jogar não. E eu não era o dono da bola, né? Esse que é o problema. Essa semana eu estava em algum lugar com a minha família, e Letícia voltou, cara fechada. Eu perguntei o que tinha acontecido, ela não disse. Mas em casa ela disse que alguém tinha rejeitado brincar com um dos nossos filhos. E a gente agora experimenta uma rejeição que parece doer mais, de ver os nossos filhos serem rejeitados. E nós temos essa dificuldade. Eu me lembro que na primeira multiplicação de célula, eu e o pastor Marcos iríamos multiplicar, e um grupo ficaria comigo e outro grupo ficaria com ele. E ninguém queria ficar comigo, irmãos. Todo mundo queria ficar com o pastor Marcos. E o irmão, sincero por demais, falou assim: com o Roger eu não fico, pastor. Aquilo me aborreceu tanto. E sabe quem que ele ficou, irmãos? Ficou comigo. E foi um grande amigo, se tornou um grande amigo. Mas perceba, nós temos uma grande dificuldade de lidar com a rejeição. E ela parece ganhar uma nova conotação quando nós vemos os nossos filhos serem rejeitados por alguém. Nesse texto, querido, Jesus começa sendo aplaudido, aclamado, amado. E essa mesma mão que aplaude nos primeiros versos são as mesmas mãos que querem empurrar no final, ribanceira abaixo. Eu queria falar com você hoje sobre a graça de vencer a rejeição. Esse texto começa dizendo nos versos 14 que Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a sua casa, e a sua fama correu por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus estava no ápice da sua popularidade, e talvez seja esse o nosso primeiro desafio. Eu não sei se você sabe, mas os partidos políticos estão nessa fase, não querendo saber em quem você vai votar, mas em quem você não votaria. Hoje as campanhas políticas, os políticos, o marketing profissional não quer saber em quem você vota, mas em quem você rejeita. Nesse eu não voto. E baseado naquele que a gente rejeita, os partidos políticos lançam um quadro que tem poucos índices de rejeição. Veja como a rejeição faz parte da nossa vida e guia de alguma maneira as nossas escolhas. Você certamente já votou em alguém por medo de um outro ganhar, porque nós rejeitamos, mas nós temos muita dificuldade de lidar com a rejeição. E talvez o nosso primeiro desafio, irmãos, é não sermos enganados pela popularidade. Nós temos uma tendência a buscarmos a popularidade, a sermos reconhecidos. O ano passado eu vi a história de um jovem que foi o primeiro youtuber brasileiro de grande sucesso. Esse jovem arrebanhou milhões de seguidores, entre muitas aspas aqui. Ele foi um grande sucesso, que ele saiu do YouTube e ele foi para a televisão, ele teve programa de TV, mas ele foi acusado, irmãos, de pedofilia. E a sua popularidade derreteu. Aquele homem foi investigado, ele foi esquadrinhado na sua vida, todo o seu material foi recolhido pela polícia, e ele passou muito tempo para se defender, e a investigação, irmão, chegou à conclusão de que ele não tinha nada, absolutamente nada a ver com aquela acusação. Mas essa notícia não chegou para a maioria da população. E esse rapaz se tornou um sinônimo de pedófilo, ainda que ele não tenha feito nada. E o final desse jovem youtuber, famoso no Brasil, foi tirar a sua própria vida.
aos 30 e poucos anos de idade. Meu filho, esses dias me procurou, falou: pai, preciso falar contigo. Fala, filhão, quero te fazer uma proposta. Fala, filho, vamos trocar a nossa conta no YouTube, pai? Falei: por quê? Ele falou: porque assim, eu só tenho 10 inscritos. E o meu conteúdo, pai, não tem views. E o senhor tem uma galera aí que é inscrita no seu YouTube. E o meu material teria mais curtição, seria mais visualizado, pai. Falei: filhão, você percebe, querido, como nós fazemos parte de uma geração que está preocupado com as curtidas e os compartilhar. Essa semana, salvo engano, um pai foi desmascarado, uma filha doente. E o pai usou a imagem da filha doente, com aparelhos. E ele enganou muitas pessoas. Ele recebeu muito dinheiro, comprou coisas de luxo, comprou carro. E a polícia começou a investigar esse pai, até que ele foi descoberto que ele não estava usando esse recurso para o tratamento da sua filha, mas para usufruir, para benefício próprio. E os investigadores foram questionar. E sabe o que esse homem respondeu para os investigadores? A verdade não dá engajamento. Nós fazemos parte de uma geração que não importa se é verdade, mas se será popular, se as pessoas vão aplaudir, se vão curtir. No meio do século passado, irmãos, um grupo de professores na Alemanha tinham uma mesma pergunta. E ele se questionava como um homem mau, perverso como Hitler conseguiu ganhar uma nação, se tornando um líder popular, levando a cabo 6 milhões de judeus à morte. Como alguém consegue arrebanhar uma nação com tamanha popularidade, um homem perverso e mau, como ele fez isso? Porque ele se tornou um líder popular. Eu li essa semana um teólogo fazer aquele teste, Otto. Eu li essa semana um teólogo argentino e eu queria ser fiel à palavra desse teólogo. E ele diz o seguinte: os populistas geram medo e semeiam pânico. Todo populista gera medo e semeia pânico. Eles são a exploração dessa angústia que nós temos, dessa angústia popular, e nunca a sua cura. O povo de Deus deixa de ser povo e se transforma numa massa inerte, manipulada por um demagogo ou por um partido político. Os medos e a perda da identidade aumentam na mesma época em que o seu envolvimento com a comunidade local diminui. A perda da relação com Deus e a perda do significado da fraternidade contribuem para esse sentimento de isolamento e medo do futuro. Eu estava numa visita alguns dias atrás e conversava com o meu irmão sobre coisas da nossa realidade, das nossas lutas cotidianas, e a Letícia conversava com a irmã, e ele fez uma pergunta para mim a respeito de uma situação que eu vivo com frequência, e eu, mais que rapidamente, disse assim: vai piorar, essa situação vai piorar. E a irmã que estava no outro lado falou: em nome de Jesus não vai, pastor, porque nós temos que profetizar. E eu falei: a irmã tem razão, porque nos é gerado, irmãos, um sentimento de medo e pânico, de que as coisas só irão piorar. Sabe, querido, nós estamos às vésperas de um processo eleitoral, e muitas pessoas aparecerão dizendo em nome de Deus, em defesa da igreja. Desconfie, irmãos, de quem, dizendo em nome de Deus e da igreja, não tem nenhum envolvimento com a sua igreja local. Desconfie desses populistas que aparecem de 2 em 4 anos, defensores da família. E entenda aqui, irmãos, em nome de Jesus, a política é o reino dos homens. O seu não envolvimento ou a sua demonização da política não nos ajuda em nada. Porque Jesus disse que o sal deve salgar e a luz deve iluminar. Você não deve enfiar a cabeça num buraco e dizer que não tem nada a ver com isso. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de pessoas que vão dizer em nome de Deus, em nome da igreja, cujo envolvimento com a igreja não tem nenhum, irmãos. Nenhum. São populistas. E esses professores da Alemanha, irmãos, definiram essa cultura como uma cultura de massa. Na massa, irmãos, não aparece ninguém. Na massa nós seguimos a boiada.
Na massa, nós não somos reconhecidos pelo nome. E Jesus diz, irmãos, que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. E Ele chama as suas ovelhas, e essas ovelhas vão atrás dEle. Você tem nome, você tem identidade, você tem sonhos, você tem história. Irmãos, eu leio a Bíblia lendo a minha vida, e me perdoe compartilhar experiências. Essa semana alguém virou para mim e falou: você sabe que fulano não gosta de você, né? Eu falei: eu sei. Mas no fundo, irmãos, aquilo trouxe tristeza ao meu coração, porque nós queremos ser populares, porque nós queremos ser aceitos, porque nós queremos ser amados. E olhando para esse texto, irmãos, eu percebo que Jesus não quer encontrar a mim e a você em popularidade, mas Ele quer nos encontrar em fidelidade, irmãos. E eu sei o motivo pelo qual essa pessoa não gosta de mim, e eu não tenho nenhum problema com isso, o motivo pelo qual. Mas sentir-se rejeitado é uma sensação que nos causa tristeza. Antes de querer ser encontrado em popularidade, queira ser encontrado em fidelidade diante de Deus. Paulo, escrevendo a um jovem pastor, diz: procura-te, Timóteo, apresentar-se como o obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Não queira ser aceito por todo mundo, amado por todo mundo. Queira tão somente se apresentar diante de Deus como alguém aprovado, que não tem coisas a esconder. Eu quero ser encontrado em fidelidade, irmãos. Eu quero ser encontrado em fidelidade. Nesse texto, irmãos, um Jesus popular, amado, seguido, adorado na sinagoga, a sua popularidade derrete, irmãos, em alguns versos. Me chama a atenção como Mateus descreve a palavra desse grupo que está ali na sinagoga. Mateus capítulo 13, verso 55, Mateus vai dizer que esses homens disseram o seguinte, irmãos, Mateus 13, 56, não é esse o filho do carpinteiro? Provavelmente, irmão, Jesus assumiu a carpintaria do pai quando o pai morreu. Possivelmente, algumas daquelas pessoas adquiriram coisas que foram produzidas por Jesus. E ele diz: não é esse o carpinteirozinho ali da esquina? Não é a sua mãe, a Mariazinha? Não é a Maria? E os seus irmãos não são o Tiago, o José, o Simão, o Judas? As suas irmãs não são essas meninas que estão por aí, andando por aí? Então, o que esse camarada pensa que é? De onde vem essa autoridade? Que escola ele estudou? Quem deu essa autoridade para ele? Não, aqui ele não serve para a gente, não. Jesus deixa a sua popularidade para ser, em pouco tempo, rejeitado pelos seus. Alguns jovens estão voltando para casa nesses dias de férias. E é muito bom, irmãos, voltar aonde nós temos história, aonde nós temos memórias. Eu conversava com a Aline ontem e lembrei de tanta coisa boa do tempo de escola, de um tempo que não volta mais, de coisas que ficaram. Eu reuni esses dias com amigos que há 20 anos nós estudávamos juntos, cada um com seus filhos, e foi um tempo muito especial. Nós demos tanta risada e foi uma tarde tão agradável, irmãos. Mas Jesus volta para esse lugar onde tudo começou, e a sua presença traz desequilíbrio, a hipocrisia da religião. Tudo vai muito bem, desde que a nossa presença não traga desequilíbrio, as coisas como elas estão. Porque a religião quer, irmãos, que a gente continuemos da forma como que estamos. Nós vimos essa semana no pequeno grupo que o levita e o sacerdote tinham motivos religiosos para não tocar naquele homem caído na estrada. Eles tinham bons argumentos para dizer: isso não tem a ver comigo. Eu lembrei, irmãos, essa semana, na nossa reunião do pequeno grupo, de uma experiência que eu tive fazendo um trabalho de pesquisa, irmãos. Eu precisava descrever uma comunidade cigana aqui em Dourados. Era um trabalho de antropologia e eu tinha
uma série de conceitos para observar naquele local. E saindo de casa eu ia levar um material eletrônico, notebook e câmera e não sei o quê. E a minha esposa falou: você está louco? Você vai levar isso aí lá no meio daquele povo? E eu falei: é verdade. Indo de moto eu falei assim: esse pessoal vai querer ler minha mão. Como eu preciso fazer esse trabalho, vou passar no banco, sacar um dinheiro, ler a minha mão, eu pago, faço o trabalho e vou embora. Passei no banco, irmão, saquei o dinheiro e fui aonde eles estavam instalados. E chegando lá, irmãos, eu fui surpreendido com um acolhimento e com a atenção que me constrangeu. E aquele irmão mais velho começou a explicar de onde eles eram, como eles organizavam a sua comunidade. Ele era o mais velho, ele era o líder daquele acampamento. E ele começou a me levar nas tendas onde eles viviam por família, como eles se organizavam, como faziam as suas refeições. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, irmãos, tudo muito organizado, tudo muito... E chegamos numa tenda em que era uma sala de aula. E eu falei: e aqui o que é? Ele falou assim: aqui as crianças têm aula. Eu falei: mas quem é que dá aula para essas crianças? Ele falou assim: é a esposa do pastor. A esposa do pastor vem aqui todas as terças e quintas, e é ela que alfabetiza as nossas crianças. Eu falei: esposa do pastor? Ele começou a contar, irmãos. Fomos para um outro espaço em que tinha uma churrasqueira. E ele disse assim: ontem nós recebemos aqui o pastor Klaus. O pastor Klaus é o pastor aqui da nossa comunidade. E ele virou para mim e falou assim: deixa eu te dizer algo, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida. Irmãos, aquele cigano começou a ministrar na minha vida e eu fui tomado de uma vergonha. Ele falou: eu quero te dar um presente. Foi lá na tenda dele, buscou um DVD de um pastor cigano. Ele falou: eu quero que você assista esse vídeo que vai abençoar a sua vida. E eu, irmãos, queria enfiar a cara no buraco, porque os nossos preconceitos, irmãos, nos impedem de desfrutar. As nossas discriminações, as nossas barreiras nos impedem de desfrutar de uma fé que abençoa e que ama o outro. E eu tinha um desafio, irmãos, de apresentar esse trabalho em sala de aula. Eu tinha que descrever como eles viviam, como eram seus hábitos. E ele me disse que lá não entrava bebida, que os jovens podiam namorar, mas era do portão para fora. Haviam se estabelecido muitas regras naquela comunidade que não tem a ver com essa cultura de massas. E eu apresentei, me preparei para apresentar aquele trabalho, mas eu sabia que no final alguém faria uma pergunta. E essa pergunta foi a primeira: e você acha que essa conversão ao protestantismo não roubou a cultura deles? E eu virei e falei: olha, eu não posso te responder isso. Só eles podem responder se essa conversão foi melhor ou pior para eles. O que eu posso te dizer é que tem uma igreja lá que cuida das crianças, tem uma igreja lá que cuida da saúde daquelas pessoas, que tem uma igreja que deu algum nível de dignidade para aquela comunidade. Porque quando o evangelho chega, querido, a mudança de vida. Jesus diz algo que me intriga muito nesse texto, no verso de número 24. Eu sempre brinco com esse texto com a minha esposa. Às vezes eu falo algumas coisas para ela, eu falo assim: eu acho que eu vou falar para a pastora Fernanda falar para você, porque daí você ouve, né? Porque o profeta não é reconhecido a não ser na sua casa. Mas veja, querido, Jesus diz no verso de número 24, Lucas capítulo 4: Jesus prosseguiu dizendo: de fato, eu afirmo que a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra e na sua casa.
Acredito que nenhum profeta é recebido em lugar nenhum, porque a sua mensagem se confunde com a sua própria figura. Mas especialmente, irmãos, nós parecemos ter uma tendência, irmãos, a reconhecer as pessoas, a honrar as pessoas que estão distantes de nós. E parece que nós temos uma certa tendência, e essa é a minha interpretação desse texto, de que nós temos alguma dificuldade de reconhecer aquelas pessoas que nós conhecemos bem, de reconhecer que nós somos resultado de pessoas que nos amaram, investiram em nós, e nós honramos, amamos e aplaudimos aqueles que estão distantes de nós, porque um profeta não é reconhecido a não ser no meio dos seus. Eu olho para esse texto, irmãos, e eu tenho a plena convicção de que onde há muita rejeição dos homens, há muita aceitação de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que há nessa noite pessoas que foram rejeitadas no seu ambiente familiar. E eu não estou aqui, irmãos, teorizando. Eu não estou aqui, como me diz o irmão esses dias, é muito bonitinho essa filosofia. Não, irmãos, eu não estou teorizando. Eu estou dizendo de um fato de que aonde há rejeição dos homens, há amor de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, onde houve rejeição, onde há ferida, onde há amargura, onde há ausências, aonde há feridas, superabunda o amor e a graça de Deus. Creia nisso, querido. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as rejeições que marcam a sua caminhada, mas eu posso te garantir nessa noite que onde há rejeição de homens, há o amor de Deus que preenche essa ausência, e essa lacuna, seja ela qual for. Jesus foi rejeitado pelos seus. E é interessante, irmãos, que Jesus lembra de dois personagens dos livros dos reis. Ele diz nos versos 25 a 27: na verdade, eu digo a vocês que muitas viúvas existiam em Israel no tempo de Elias, porque o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e havia grande fome naquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva estrangeira de Sarepta de Sidom. E haviam também muitos leprosos em Israel nos dias dos profetas Eliseus, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Você deve se lembrar dessa história, irmãos. O profeta está passando, e Deus diz: entre nessa terra que uma viúva vai cuidar de você. Nada mais improvável, irmãos, do que uma viúva cuidar de alguém. E ele entra, e no portão ele já se depara com essa mulher catando lenha, gravetos para fazer uma refeição. E ele diz: me dê água. Ela diz: sim, lhe dou. Ele diz: eu também preciso de comida. E essa mulher abre o coração e fala: eu estou aqui catando lenha, e essa é a última refeição. Eu vou comer com meu único filho, e depois eu vou morrer. Fez igual o Tiririca, né? Eu vou morrer. Você conhece a história, irmãos? A despensa dela é multiplicada, a multiplicação de farinha, de azeite, a abundância naquela casa daquela viúva que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E pouco tempo depois o seu filho morre, e ela procura o profeta dizendo: por quê? Você não gosta de mim? Qual que é o problema que você tem comigo? E o profeta libera uma palavra: aquele garoto é ressuscitado. Havia na casa do comandante Naamã uma escravinha israelita. Naamã era o capitão Nascimento da época, um homem condecorado, um herói de guerra. As suas batalhas eram vencidas, ele era cheio de condecorações na sua farda. Mas você conhece a história: debaixo dessa farda cheia de condecorações havia feridas. Ele era leproso. E essa menininha, escrava, irmãos, escrava, na casa desse comandante, disse assim: olha, eu conheço um Deus que pode curar essa ferida. Naamã talvez estivesse disposto de todos os seus recursos, e ele pede autorização para o seu rei, e ele vai para Israel, irmãos.
em busca de ser curado. Mas antes de ir, ele pega ouro, ele pega prata, ele pega um monte de roupa, porque ele acredita que ele pode trocar com Deus, que ele pode dar coisas a Deus, que ele pode acrescentar coisas à estatura de Deus. E ele se enche de coisa e vai. Chegando lá, irmãos, o profeta nem o recebe. O profeta manda um recado: mande o Coronel Nascimento aí mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fala: como é? Eu saí de lá, trouxe esse monte de coisa, e o profeta não vai orar por mim? O profeta não vai avaliar a minha lepra? O profeta não vai impor as mãos em mim? Quem ele pensa que é? Afinal de contas, na minha terra tem rios muito melhores do que esse tal Jordãozinho aí. Eu vou embora. E ele volta, irmãos, e no caminho os seus comandados diz: o senhor é um cara inteligente, nós já estamos aqui, qual é o problema de mergulhar nesse rio? Que você vai perder fazendo isso? E ele acolhe, irmãos, esse conselho. E o final da história você já conhece: os 7 batismos de Naamã, e ele é curado da sua lepra. E ele volta ao profeta dizendo: louvado seja o Senhor, toma aqui o ouro e a prata. Ele fala: não, Deus não quer saber de nada disso, Ele quer saber do seu coração. Irmão, sabe o que essas duas histórias, que aparentemente não tem nada a ver, me ensina? De que essa mulher, ela tinha um complexo de inferioridade, de que ela era vítima de um coitadismo. Afinal de contas, eu vou comer e vou morrer. Qual é o problema que você tem comigo, profeta? Eu sou uma coitada de uma viúva. Ela tinha um complexo de inferioridade, irmãos. E Naamã, irmãos, era exatamente o oposto. Ele tinha um complexo de superioridade. Afinal de contas, ele podia muitas coisas. Ele era um homem forte, poderoso nas batalhas. Ele tinha acesso ao seu rei. Ele podia fazer e acontecer. E sabe o que une, irmãos, esses dois sentimentos que nós carregamos diante das rejeições? A rejeição gera em mim e em você ou um sentimento de inferioridade. Nós nos sentimos inferiores por aquilo que passamos, experimentamos, ou gera em nós um sentimento de superioridade. Eu tenho, eu posso. E esses dois sentimentos, irmãos, são alimentados por uma mesma raiz: o orgulho. O orgulho de não ter alguma coisa, ou o orgulho de ter alguma coisa. E diante de Deus, irmãos, o nosso orgulho só levanta uma barreira. Esse orgulho que nos isola, esse orgulho que torna o nosso coração ingrato. É verdade, querido, a rejeição deixa cicatrizes na nossa história. Eu poderia citar muitas histórias aqui de filhos que foram abandonados pelos seus pais. No Brasil, mais de 6 milhões de pessoas não têm sequer o nome do seu genitor na certidão de nascimento. E tantos outros, a figura de paternidade é uma pensão de R$200 no mês e uma ausência. Quantas histórias, irmãos, nós ouvimos do garoto que espera o pai buscar ele no sábado, e esse pai nunca aparece. Eu voltava para casa um sábado esses dias, e na esquina da minha casa tinha uma criança chorando desesperadamente. Eu voltei e falei: o que aconteceu, filho? Ele falou assim: eu estou sozinho aqui, a minha avó saiu, a minha tia saiu. Eu falei: e os seus pais? Ele falou: meu pai me deixou às 3 horas aqui. Eu falei: aqui? Ele falou: aqui, na rua. Uma criança chorando na rua, irmãos, das 3 às 6:30 da tarde. Eu falei: onde mora a sua avó, filho? Mora ali. Eu falei: vamos lá.
E nós batemos naquela casa, aquela casa estava fechada, irmãos. E a vizinha saiu. O que foi? Eu falei, não, eu estava passando e esse menino está chorando ali. Ah, a avó dele não está aí não, ela saiu. Eu falei, a senhora não tem um telefone, a gente não pode ligar. Não, isso aí vive na rua mesmo. Eu falei, senhora, ele está com fome, ele está na rua. Ah, vou ligar para ela aqui. E ele ligou para aquela avó. E aquela avó chegou, irmãos, e esculhambou aquela criança. Eu já falei para o seu pai que não é para você vir para cá. E eu saí dali dizendo, o que será desse menino? O pai não quer, a avó não quer. A gente não pode chegar tarde, irmãos. A rejeição marca as nossas histórias. E nós temos o desafio de transformar essa rejeição, esse espírito de orfandade que muitos de nós carregamos. E eu não quero se expor, não quero expor ninguém aqui, irmãos. Mas essas ausências que marcam a nossa trajetória. Ou em culto, como aquela viúva. Eu vou morrer, eu preciso ser cuidada. Ou nós transformamos essas feridas numa cicatriz curada, irmãos. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que isso é possível. Jesus abre o livro, irmãos, e é entregue para ele um rolo, irmãos. Um livro não é a Bíblia, é uns pergaminhos enormes. E é exatamente esse texto que é entregue para Jesus. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres de espírito. E ele me enviou para declarar liberdade àqueles que estão no cativeiro. E ele me trouxe para trazer restauração, dar vista aos cegos, para liberdade àqueles que estão oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O jubileu, querido, era um ano em que as dívidas eram perdoadas, em que os escravos eram libertos, em que as terras eram sido devolvidas às suas famílias originais. Era um recomeço, o jubileu era um recomeço, era recomeçar, era fazer novamente, era fazer diferente. Sabe, querido, o Evangelho não vai apagar essa rejeição que você sofreu. O Evangelho não tem o poder de, isso aí é MIB, Homens de Preto, sabe? Que o Will Smith vai lá e faz assim, puf, e apaga a memória. Isso é filme. Mas o Evangelho tem o poder de, apesar das feridas, apesar das rejeições, nós seguirmos adiante. Perceba, querido, aquela mão que aplaude Jesus é a mesma no final que está empurrando o ribanceiro abaixo. Jesus foi rejeitado não somente na sua cidade, na sua aldeia. Jesus foi rejeitado na sua família, irmãos. A ponto de um dos seus irmãos, Jesus ressurreto, do terceiro dia aparece e fala assim: cara, sou eu, sempre fui eu o tempo todo, olha as minhas mãos aqui, cara. Seu irmão sanguíneo, irmãos. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser rejeitado no seu seio familiar. Ele sabe o que é voltar para casa e dizer assim: nós não queremos você aqui. Algo mexe muito comigo. Mais adiante, Jesus reúne 70 discípulos. E ele diz assim: nós vamos agora ganhar o mundo. Nós vamos anunciar boas novas aos pobres, vamos libertar os cativos. Mas vocês não vão sozinhos. Vocês vão de 2 em 2. Vocês não vão caminhar sozinhos, vocês vão de 2 em 2. E Jesus sabia que eles seriam rejeitados. E ele diz assim: olha, além de vocês não irem sozinhos, além de vocês conversarem, além de vocês compartilharem as suas dores, as suas histórias, vocês serão rejeitados. E quando isso acontecer, vocês vão sacudir a poeira das sandálias e vão seguir adiante. Sabe, querido, chega uma hora que você precisa sacudir
as sandálias, você precisa tirar o barro, você precisa sair da lama e seguir adiante, porque apesar das rejeições, o Evangelho nos convida a seguir adiante, olhando para Ele, olhando para a cruz, autor e consumador da nossa fé, querido. Amém? Você pode dizer amém? O Evangelho nos convida a prosseguir, apesar das rejeições, apesar das traições, apesar das ausências. Jesus nos convida a seguir adiante. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quero chamar o louvor, se puder, porque Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, enviou-me. Interessante que Jesus disse que não enviou para libertar, mas para proclamar libertação. Ele quer nos libertar, querido, mas sacudir a poeira do pó, sandálias, sair da lama, sair desse lugar tem a ver conosco. E Ele nos convida a seguir adiante. Se você puder, nós vamos orar. Fique de pé agora em nome de Jesus, se você puder. Nós vamos orar uma canção que nós já fizemos nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. A iluminação vai diminuir. Talvez a sua vida seja marcada por uma rejeição. Talvez uma ausência ainda determina, marca a sua história. Jesus diz que veio proclamar o ano aceitável do Senhor, um novo tempo sobre a sua vida. É hora de sacudir a poeira dos nossos sapatos e seguir adiante. Paulo diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me daquilo que para trás ficou e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nós não estamos sozinhos, amém? Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Deus quer que a gente continue avançando, olhando para Ele. Ele é o nosso sustentador. Como seria bom, querido, se fôssemos uma máquina e a nossa memória fosse deletada e a gente preservasse somente os bons arquivos. Mas você não é uma máquina, você é um filho e uma filha de Deus. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar, se você quiser abraçar alguém, eu queria que você agora ficasse diante de Deus, dizendo: Deus, eu me rendo, eu estou aqui, eu preciso ser tocado, eu entendi para que o Senhor veio proclamar liberdade à minha vida, veio restaurar a minha visão, veio mudar a minha história. Apesar dessas ausências, apesar dessas rejeições, eu continuo avançando, olhando para o Senhor. Faça isso em nome de Jesus.